O que você faz quando ninguém está olhando define quem você é. Nas ideias bem surpreendentes de Khalil Gibran sobre as leis, lá da sua obra-prima O Profeta. E já vou avisando, a visão dele sobre regras e ordem é tudo menos o que a gente espera. Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta que vai direto ao ponto. O que uma pessoa faria se pudesse ficar invisível? Pensa bem, se não tivesse nenhuma consequência, nenhuma chance de ser pego, as atitudes mudariam? É bom guardar essa pergunta, porque ela é a chave para entender a provocação que o Gibran vai fazer. E aqui está ela, a provocação central do Gibran. Ele aponta para essa tensão curiosa que existe em nós. A gente adora criar leis, mas talvez a gente goste ainda mais de quebrá-las. É esse paradoxo que, no fundo, diz muito sobre a natureza humana, né? Ok, vamos entender isso melhor, mas olha que interessante. A perspectiva do Gibran não é para julgar ou condenar, é sobre compreender. Ele nos convida a enxergar as leis não como umas estruturas super rígidas, eternas, mas como algo bem diferente, algo mais vivo, mais orgânico e, por que não, passageiro. E a metáfora que ele usa para isso é simplesmente genial. Ele compara os legisladores, as pessoas que criam as leis, a crianças na praia construindo castelos de areia com a maior alegria. A imagem é muito forte, as leis que a gente cria são cheias de boa intenção, são até uma brincadeira séria, mas pela própria natureza elas são temporárias. E o que deixa essa metáfora ainda mais incrível é o papel do universo, do oceano. O oceano não é um vilão que vem para destruir tudo. Pelo contrário, ele ri junto com as crianças, ele traz mais areia e, na prática, ele convida a gente a reconstruir, a melhorar. É como uma força da natureza que participa da criação e que, de quebra, nos ensina a ter humildade. Bom, essa ideia do oceano e do castelo de areia leva a gente para uma comparação muito importante. Gibran basicamente apresenta dois tipos de construtores de leis. E cada um deles tem uma visão de mundo completamente diferente, baseada em como eles veem a própria realidade. De um lado, tem a mentalidade da criança. Ela entende que o castelo dela é passageiro, porque sabe que a vida é um oceano imenso e tá tudo bem. Do outro lado, tem o dogmático. O dogmático confunde a poça de água dele com o oceano inteiro. Para ele, a lei não é feita de areia. É algo que ele tenta com toda a força esculpir em pedra, achando que a visão limitada dele é a verdade absoluta e imutável. E essa discussão abre uma outra porta, sabe? Uma outra pergunta fundamental. Por que a gente obedece às leis? É por um sentimento real de justiça, algo que vem de dentro? Ou é simplesmente por medo de ser pego? Gibran nos força a pensar se a nossa virtude é de verdade ou só fachada. Para ilustrar isso, tem um mito antigo, lá do filósofo Platão, que é perfeito, a história do anel de Giges. Giges era um pastor, tido como um cara justo e correto. Um dia ele acha um anel que o deixa invisível. E o que ele faz? Comete os piores crimes que se pode imaginar. A pergunta que Platão deixa no ar é devastadora. Será que ele algum dia foi virtuoso de verdade ou era tudo só uma performance? E aqui que está o pulo do gato. Existe a chamada ética da coerção, que é baseada no medo de ser punido. E existe a ética da convicção, que vem de dentro. É fazer o certo porque se acredita que aquilo é o certo, não importa se tem alguém olhando ou não. No fundo, é a diferença brutal entre parecer uma pessoa boa e realmente ser uma pessoa boa. E tem uma frase que resume isso de um jeito, nossa, perfeito. O verdadeiro caráter não se mostra em público, debaixo dos holofotes da sociedade. Ele se revela no privado, quando a gente está sozinho e as únicas leis que valem são aquelas que a gente carrega dentro da gente. Agora, a gente chega na metáfora que talvez seja a mais poderosa de Gibran. Uma que fala da nossa relação com aquelas leis universais, sabe? Aquelas que vão muito além dos nossos castelinhos de areia. O grande símbolo aqui é o sol. Tanto para Gibran quanto para a filosofia clássica, o sol representa a fonte da verdade, do conhecimento. É aquela luz que mostra as coisas como elas realmente são. A origem de uma lei que não vem para prender, mas sim para libertar, para iluminar. E isso, basicamente, nos coloca diante de uma escolha. A gente pode viver de costas para o sol. E quando se faz isso, a única coisa que se vê é a própria sombra projetada no chão. Aí, a gente corre o risco de confundir essa sombra, que é distorcida, limitada, com a verdade, com a lei. Ou a gente pode se virar e encarar o sol. E aí, a mágica acontece. A gente não vê mais a sombra, a gente vê a fonte da luz. A gente entende que a verdadeira lei não é sobre as sombras que a gente cria, mas sobre a luz que nos guia. E com tudo isso, a gente chega na conclusão de Gibran, que é pura poesia e filosofia.
Ele fecha essa reflexão toda com uma imagem sobre a natureza da verdade que, olha, é impossível de esquecer. Pensa na imagem que ele constrói agora. A gente pode até tentar silenciar as nossas próprias criações, as nossas regras. A gente pode abafar o som do tambor, pode afrouxar as cordas dos instrumentos que a gente inventou para ditar a ordem. Só que aí vem o arremate final que é brilhante. As regras humanas são frágeis. Os nossos sistemas podem ser desfeitos, claro. Mas e as leis fundamentais da natureza, do espírito? Ah, essas são imparáveis. Ninguém tem o poder de proibir um pássaro de cantar. A busca pela verdade, pela justiça, pela beleza, são como o canto desse pássaro, fazem parte da existência. Então, para a gente fechar, a reflexão que fica é essa. O que realmente nos guia na vida? São as pequenas leis que a gente mesmo cria, baseadas nas nossas próprias sombras, cheias de medo e limitação? Ou será que a gente busca se alinhar com uma verdade maior, uma luz que ilumina, como o sol? É essa a pergunta que Khalil Gibran deixa no ar, um convite para a gente olhar para dentro. Curta, compartilhe e siga o canal se faz sentido na sua vida.